alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio que nós publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br, juntamente com os slides. Aí os irmãos entenderão a sequência do nosso raciocínio, porque a nossa proposta aqui não é repetir o texto da lição, mas sim trazer subsídios complementares aos nossos amados irmãos. Além do nosso texto de apoio, o portal Escola Dominical publica 5 ou 6 outros textos da faixa etária dos adultos. Também publicamos videoaulas, textos de apoio e dinâmicas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e também de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas nas lições bíblicas. Aí o irmão tem um instante devocional e, ao mesmo tempo, angaria maiores informações para a sua aula. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo o estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Esta reunião é aberta para todos os que amam o estudo da Palavra de Deus e a transmissão online tem um chat livre para que o irmão possa melhor elucidar aí as últimas dúvidas antes da aula. Mas tudo isso é apenas... E essa reunião se realiza no templo antigo da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede, na rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho, na sede da FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos dos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz, que é pastor das Assembleias de Deus em Ji-Paraná, no estado de Rondônia. Hoje, continuando o segundo bloco, que é o estudo do livro de Esther, nós já estudamos o livro de Ruth, agora nós estamos estudando o livro de Esther, nós vamos estudar a lição de número 7, que é o primeiro capítulo do livro de Esther, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Nós vamos ver hoje como que Esther, uma moça judia órfã, criada por Mardoqueu, se tornou rainha da Pérsia. O livro de Esther já começa nos mostrando que os fatos se deram durante o chamado domínio persa. Diz o texto lá em Esther 1:1. E sucedeu nos dias de Assuero, aquele Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Então o texto já nos fala que isto aconteceu nos dias de Assuero. Assuero é o título, um dos títulos que se davam aos reis da Pérsia. Assim como o rei do Egito era conhecido como Faraó, Assuero era o título dado aos reis da Pérsia. Então, já de início, nós vemos que o primeiro problema que nós temos aqui no livro de Esther é a identificação do rei
da Pérsia quando ocorreram esses acontecimentos. É uma discussão que não é tão difícil quanto, por exemplo, a discussão sobre quem é o faraó, seja o faraó da opressão sobre os israelitas no Egito, seja o faraó da libertação, o faraó que enfrentou Moisés. Aí é mais difícil, porque nós não temos tantas indicações para identificar quem é este faraó. Mas no livro de Esther não é bem assim. No livro de Esther, nós já temos uma indicação interessante. É de que o Império Persa, na época em que ocorreu o livro de Esther, ele se estendia desde a Índia até a Etiópia. Vejam o tamanho deste império, irmãos. Ele ia desde a Índia até a Etiópia, passando por tanto, dominando totalmente ali o Oriente Médio e até ali o Egito e a Etiópia. Pois então, quando nós vamos ao estudo da história, nós percebemos que esta extensão foi a máxima extensão que os persas conseguiram. Depois eles tentaram invadir a Grécia para ir para o Ocidente e não tiveram êxito. E quando o Império Persa teve estas dimensões e um estado de segurança que o impedia que qualquer inimigo se levantasse? A história nos fala que este período, que nós podemos chamar do apogeu do Império Persa, ele ocorreu em 2 reinados. O primeiro deles seria Dario I. Dario I teria sido o rei que consolidou estas fronteiras, inclusive conquistando o Egito e a Etiópia, que o seu antecessor Cambises II não tinha conseguido consolidar, completar. E Xerxes I, que é o filho de Dario I, manteve também estas mesmas fronteiras. E o interessante é que tanto Dario I quanto Xerxes I tentaram, sem êxito, invadir a Grécia. Então, nós já percebemos aqui que estes acontecimentos do livro de Esther se deram ou no reinado de Dario I ou no reinado de Xerxes I. Ocorre que o rei Dario I ele é mencionado nas Escrituras, no livro de Esdras. No livro de Esdras, no capítulo 6, versículo 1, nós encontramos assim: Então o rei Dario deu ordem e buscaram na chancelaria, onde se metiam os tesouros em Babilônia. Também no capítulo 5 de Esdras, versículo 7, diz o seguinte: enviaram-lhe uma relação, e assim estava escrito nela: toda a paz ao rei Dario. Então, o livro de Esdras, ele chama o rei Dario de Dario. Aliás, aqui só um parêntese, já que estamos falando de história, seria interessante, inclusive, os irmãos darem uma olhada aí na internet, em algum livro de história, a respeito da lista dos reis da Pérsia, para que os irmãos possam melhor se situar, mas notemos que este Dario de que fala o livro de Esdras não é o mesmo Dario, que é chamado Dario Homedo, que está no livro do profeta Daniel. Então não vamos confundir o Dario do profeta Daniel, do livro do profeta Daniel, com esse Dario que eu estou falando agora, que está no livro de Esdras. Então Dario, ele é identificado na Bíblia pelo seu nome Dario.
ele também é mencionado no livro de Ageu. Ageu, capítulo 1, versículo 1, no ano segundo do rei Dario. E também ele é mencionado pelo profeta Zacarias, que é contemporâneo de Ageu. Lá no capítulo 1 de Zacarias está escrito: no 8º mês do segundo ano de Dario. Então, nós vemos aqui que em Esdras, em Ageu, em Zacarias, o rei Dario ele é mencionado pelo nome. Então, a lógica e a coerência nos mostram que o rei mencionado no livro de Esté não pode ser Dario, porque Dario sempre é mencionado nas escrituras por nome. Mas existe um outro fator importante para que nós cheguemos à conclusão de que o rei mencionado aqui é Xerxes I. Quando lemos no livro de Esther, nós encontramos o seguinte, capítulo 1, versículo 2. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono de seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. Este relato nos mostra alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, que quando o rei subiu ao trono, a capital era Suzã. Se nós vamos à história, nós vamos ver que o rei que transformou Suzã, Suzã era a capital do antigo reino do Elão, a Bíblia fala às vezes do Elão, essa região ali situada mais ou menos entre Turquia e Iraque. O Elão, ele foi dominado pelos persas e Dario I foi o rei que transformou Suzã em uma das capitais do Império Persa. Então veja que não pode ser Dario. Por quê? Porque o texto diz que quando o rei subiu ao trono, a capital já era Suzã. E quem transformou a capital, Suzã, em uma das capitais foi Dario I. Então, o rei que veio depois de Dario I. Segundo elemento interessante é que os fatos do livro de Esther começam no terceiro ano do seu reinado. E mais, o Império Persa gozava de paz e tranquilidade, porque ninguém vai fazer uma festa de 180 dias com os principais nomes de todo o Império, com todos os dirigentes do Império, durante 180 dias, se o Império não estiver seguro, se não há uma comprovação clara de que não existe nenhuma ameaça de nenhum inimigo, e se há um objetivo, como nós vamos ver daqui a pouco, de impressionar e de causar um ânimo para uma nova guerra contra a Grécia. Ora, este quadro nos leva ao reinado de Xerxes I, que foi o sucessor de Dario I. Então, tudo indica que o rei de que nós vamos falar é Xerxes I. Tanto que na nova versão internacional, por exemplo, em vez de Assuero, a tradução já dá o nome dele, Xerxes. Só que também, em parênteses, para não confundir este Assuero do livro de Esther, que é Xerxes I, com o Assuero que é mencionado
no livro de Esdras, capítulo 4, versículo 6. Em Esdras 4 e 6 está escrito: E sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Então, este rei aqui foi o rei que mandou embargar as obras do segundo templo em Jerusalém. Este rei é o que eu já falei agora há pouco, Cambises II. Cambises II, ele foi rei antes de Dario. Cambises II, ele foi rei, estava terminando a conquista do Egito e da Etiópia, quando houve uma rebelião. Ele foi derrotado, houve uma rebelião lá na Pérsia, e ele então teve que abandonar a campanha militar para voltar até a Pérsia, mas morreu no caminho. Aí houve um homem chamado Esmerdes, que usurpou o trono, mas as principais famílias persas conspiraram contra ele, o mataram e colocaram no seu lugar Dario I. Então, este Assuero aqui, do capítulo 4, versículo 6 de Esdras, ele não é a mesma pessoa do livro de Esther. Então, nós já temos visto que todas as indicações é de que o livro de Esther foi escrito no tempo do rei Xerxes I. O Xerxes I, só para os irmãos terem uma ideia, ele reinou de 486 até 465 antes de Cristo. Então, os fatos do livro de Esther começam no ano 483 antes de Cristo, porque é no terceiro ano do seu reinado. Outro ponto importante que nós devemos aqui também observar é sobre o próprio Império Persa. Eu disse no início desta exposição que os fatos se deram na época do domínio persa. Nós não podemos nos esquecer aqui, então, vamos falar um pouquinho da história do povo de Israel. O povo de Israel foi formado por Deus durante 430 anos, quando Deus chama Abrão lá em Ur dos Caldeus, e leva depois este povo que se multiplicou no Egito, para onde ele foi nos dias de José, e ele se multiplicou ali. E Deus então mandou que Moisés livrasse o povo, e o povo foi até o Monte Sinai, e ali eles fizeram um pacto com Deus, a lei, o chamado pacto sinaítico. E Deus também fez um outro pacto com o povo. Quando o povo entrou na terra de Canaã, Deus fez um pacto chamado Pacto Palestiniano, né? Porque ocorreu ali na Palestina, ali na terra de Canaã, e nesse pacto Deus disse que se eles fossem fiéis, eles permaneceriam na terra. Mas se eles fossem infiéis, Deus iria lançar uma série de castigos, e o último castigo seria a retirada da terra. As 10 tribos que formaram aquele reino a partir de Jeroboão foram os primeiros a serem levados cativos. Os assírios, eles dominaram aquela região e levaram os israelitas para várias partes do Império Assírio, que ocupava ali a região do Oriente Médio, região que vai ser ocupada depois também pelo Império Persa, embora bem mais estendida. As tribos do Reino do Sul, Judá, Benjamim e Levi, elas são levadas cativas pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. E ficam lá 70 anos, quando então Babilônia é subjugada pela Pérsia, e então o rei persa, o rei Ciro, autoriza os judeus a retornarem. Mas só retornam cerca de 50 mil judeus. É uma parte bem menor. E havia milhares e milhares de judeus que permaneceram nas cidades
tanto da Babilônia, quanto que passou a ser dominada pela Pérsia, quanto pelo Império Persa. Então, a partir do cativeiro da Babilônia, o povo de Israel ele vai ser dominado por povos estrangeiros. Embora Deus tenha permitido que eles retornassem para a terra de Canaã, Deus impediu que eles tivessem independência política. Tirando um pequeno período, no período entre os dois testamentos, que é o período dos Macabeus, os judeus sempre estiveram sob o domínio de povos estrangeiros por causa da sua infidelidade. Isso nós encontramos bem explicado no livro de Neemias. Neemias, capítulo 9, versículo 34 em diante. Neemias 9 e 34. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. E conforme a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado. E estamos numa grande angústia. Então, aqui nós vemos como a palavra de Deus nos mostra que foi da vontade de Deus que os israelitas, os judeus, eles passassem agora a ficar sob o domínio de povos estrangeiros. E na sequência da história, nós vemos que, primeiro, eles foram dominados pela Babilônia, depois eles foram dominados pelo Império Persa, é por isso que esse primeiro período é chamado cativeiro da Babilônia, o segundo período é chamado de domínio persa. Depois, quando a Pérsia é dominada por Alexandre o Grande, que era da Macedônia e que dominou a Grécia, aí nós vamos ter o chamado domínio grego, que na verdade Alexandre, depois que conquista o mundo inteiro, ele morre com apenas 33 anos e o seu reino é dividido entre 4 generais do seu exército: Ptolomeu e Seleuco, além dos outros dois, mas os outros dois nós não vamos citar aqui, porque não tem a ver com a história bíblica. Ptolomeu ficou com o Egito, Seleuco ficou com a Síria, e Ptolomeu, na sua partilha, ficou dominando os judeus. Depois, os judeus passam para o domínio da Síria, né? Os chamados Seleucidas, porque o primeiro rei foi Seleuco. Então, Israel passou nesse domínio grego, na verdade, num período ele ficou sob o domínio dos Ptolomeus, no Egito, e depois ficou sob o domínio dos Seleucidas, na Síria. Aí houve uma rebelião, comandada por Judas Macabeu, e aí Israel ficou independente durante pouco mais aí de 100 anos, e depois eles caem no domínio romano. Os romanos vêm e dominam a região, e é no domínio romano que Jesus irá nascer, irá realizar a sua obra salvífica, e os romanos destroem o templo no ano 70, em Jerusalém, e depois, no ano 135, expulsam os judeus da terra de Canaã. E aí termina, então, esse período da história do povo hebreu. Começa um outro período chamado diáspora, que só vai terminar agora, em 1948, quando é criado o Estado de Israel. Então, essa é a história do povo hebreu,
Então, o livro de Esther se dá no domínio persa. Agora, irmãos, esta sequência de domínios foi revelada por Deus ao profeta Daniel. Então, o Império Persa, irmãos, ele é o segundo império mundial gentílico que dominaria não só sobre Israel, mas sobre o mundo. No livro do profeta Daniel, Deus revela a Daniel este futuro de Israel, porque uma das angústias de Daniel era sobre a promessa do Messias. Ele tinha visto a destruição do primeiro templo em Jerusalém, o templo de Salomão. Como é que o povo levado cativo e o templo destruído, como é que se cumpririam as profecias messiânicas? Mas então Deus tira esta angústia do jovem profeta Daniel e, ao longo de todo o seu tempo ali em Babilônia, Daniel ele recebe revelações, visões ou a revelação do sonho que o rei Nabucodonosor teve, mostrando a ele a sequência desses domínios. Então, o Império Persa, ele é o peito e os braços de prata da estátua do sonho do rei Nabucodonosor. Você encontra lá em Daniel 2, 32 e 39. Nós não vamos nos minudenciar aqui nas profecias, porque o nosso tema hoje é outro, mas Deus já revelou a Daniel antes mesmo, né, por volta de 67 anos antes da, do Império Persa começar, que viria esse império que substituiria a Babilônia. É interessante que na estátua do sonho de Nabucodonosor, esse império é representado pelo peito e pelos braços. Os braços são dois. Isso mostra que o império teria dois povos básicos, formadores deste império. E nós já vemos isso no livro de Esther. O que nós lemos agora há pouco, lá no capítulo 1, versículo 3, o poder da Pérsia e Média. É por isso que, às vezes, o Império Persa ele é chamado de Império Medo-Persa, porque o povo medo dominava os persas. Aí, com o rei Ciro, os persas passaram a dominar os medos. Mas Ciro fez questão de tratar tanto os medos como os persas por igual, até porque ele era genro do rei da Média, Astiages, que mandava sobre os persas. Então, por isso que nós temos aí dois braços na estátua de Nabucodonosor que representam este império. E o peito? O peito é a região vital do nosso organismo que cuida da circulação, tanto o coração quanto o pulmão, e trata também da oxigenação. Então, a vida nossa é mantida pelo peito, pelo coração e pelo pulmão, que levam o sangue e o oxigênio para todo o organismo. Pois bem, o Império Persa ele foi considerado pela história como um império que organizou a administração pública. O Império Persa ele era muito extenso, mas os persas eles deram as principais estruturas do que a gente chama hoje de máquina pública, da burocracia administrativa. O Império Persa ele era muito eficiente na administração. Era um império que se preocupava em estar sempre informado de todas as coisas e que tinha uma hierarquia muito bem estabelecida. Então, aqui nós vemos também mais uma demonstração de que Deus está no controle de tudo. O nosso trimestre diz o Deus que governa o mundo. Esse Império Persa, ele estava sob o absoluto controle de Deus, tanto que Deus, antes que ele surgisse, já mostrou como ele seria e que ele dominaria não só os judeus, mas todo o mundo. Além desta revelação que Daniel teve lá no sonho da estátua do rei
no sonho do rei Nabucodonosor, sonho da estátua, nós temos também a revelação que Deus deu, uma visão profética que Deus deu para o profeta Daniel, no capítulo 7, a chamada visão dos animais simbólicos. Ele viu os 4 impérios que dominariam sobre os judeus, né, o babilônio, o persa, o grego e o romano. Ele viu como um urso. O Império Persa era um urso que tinha 3 costelas entre os dentes, né? Lá em Daniel 7, 5 e 17. E, por fim, também o Império Persa ele é visto, né? Ele é revelado ao profeta Daniel como carneiro de 2 pontas. De novo, aqui nós vamos ver as 2 pontas, a Média e a Pérsia, e que é vencido pelo bode do Ocidente. Aqui é a visão do carneiro e do bode, no capítulo 8, versículos 3 a 8 do livro de Daniel. Aqui Deus não só mostra o Império Persa, mas diz que o Império Persa seria vencido pelos gregos. E é precisamente este o momento em que os persas querem dominar os gregos, que nós temos aí os reinados de Dario I, que tentou invadir a Grécia e foi derrotado nas chamadas Guerras Médicas, e depois Xerxes I, que vai tentar a mesma coisa e vai ser também derrotado. Então, aqui nós vemos o Império Persa na Bíblia. Então, o Império Persa, irmãos, já era algo projetado por Deus, planejado por Deus, esse segundo império do domínio dos gentios sobre os judeus. Então, o império deveria servir para o plano de Deus para a salvação. Era algo que estava no controle de Deus. E no livro de Esther, nós vamos ver que este controle nunca saiu das mãos de Deus, mesmo que o livro de Esther nem esteja, nunca mencione o nome de Deus, mas mostra um Deus que controla todos estes acontecimentos. Então a gente viu o Império Persa, que era algo já projetado e planejado por Deus, e este Império Persa, ele surge no ano 539 a.C., quando Ciro conquista Babilônia. Os persas, irmãos, sempre foram muito favoráveis aos judeus. O relacionamento dos persas com os judeus sempre foi muito favorável. O rei Ciro, diz Flávio Josefo, aquele famoso historiador judeu, né, cujas obras estão reunidas no livro publicado pela CPAD, A História dos Hebreus, diz Flávio Josefo que Ciro teria tido contato com as profecias de Isaías. Isaías, ele profetizou a respeito de Ciro, cerca de 200 anos antes de Ciro, nós vamos encontrar o profeta Isaías falando a respeito de Ciro. Diz Flávio José que quando o rei Ciro teve conhecimento destes escritos, ele então autorizou o povo a voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. As menções a Ciro você encontra no livro de Isaías, capítulo 44, versículo 28, e capítulo 45, versículo 1, que é o versículo seguinte. Então, segundo Flávio Josefo, esse elemento fez com que Ciro fizesse o povo retornar. Não podemos nos esquecer também daquele banquete oferecido pelo rei Belsazar da Babilônia.
né, naquele banquete, quando ele pegou os utensílios do Templo de Jerusalém para aquela sua festa, aí apareceu uma mão que escreveu, né, uma expressão na parede, uma coisa extraordinária. E aí então Belsazar chama Daniel, e Daniel decifra, interpreta, né, dizendo o que estava escrito, dizendo que naquela mesma noite Babilônia passaria a pertencer ao império dos Medos e Persas. E Daniel foi transformado no terceiro dominador do reino, ou seja, a maior autoridade, porque Belsazar era a segunda autoridade, porque na verdade estava reinando ali, mas o seu pai Nabonido estava em guerra, estava fora da Babilônia. Então, quando os persas invadiram a Babilônia naquele mesmo dia, Daniel já foi destacado. Ele era o terceiro dominador do reino, mas ele havia profetizado aquela invasão. E isso fez também com que os persas tivessem temor dos judeus. Veja como a providência divina ela vai encaminhando as coisas. Também nós devemos observar que então esses acontecimentos fizeram com que os judeus fossem bem vistos. Aquele grupo de judeus que desde o começo do cativeiro da Babilônia trabalhava para o rei da Babilônia foi mantido no novo império. Então os judeus, havia um grande número de judeus que faziam parte desta máquina pública, desta máquina administrativa. E nós vamos ver que Daniel, inclusive, foi constituído como um dos 3 principais assessores do rei Dario o Medo, que era sogro de Ciro e que ficou reinando na Babilônia sob as ordens do rei Ciro. Então, os judeus já tinham uma tradição que foi mantida no Império Persa de fornecer funcionários para os reis. E Mardoqueu, que é o pai adotivo de Esther, é um desses judeus, né, que foram já formados e inseridos para trabalhar na burocracia do Império Persa. E Xerxes, ele foi um rei favorável aos judeus também. Dario, né? A gente esqueceu de falar do Dario, né? Flávio Josefo diz que Dario era amigo de Zorobabel. Zorobabel foi quem levou o povo de volta do cativeiro, como você encontra lá no livro de Esdras. Isso não está na Bíblia, mas Flávio Josefo diz que Zorobabel ele era amigo de Dario, estava na Pérsia quando Dario se tornou rei, e também isto ajudou a que Dario permitisse ao reino, não permitisse, porque os judeus, na verdade, recomeçaram a obra do templo, do segundo templo em Jerusalém, que estava embargada por Cambises II, mas eles recomeçaram depois que os profetas Ageu e Zacarias foram usados por Deus, falando para que eles recomeçassem. Os inimigos dos judeus foram reclamar ao rei Dario, e Dario manteve a reconstrução. Diz Flávio Josefo que uma das pessoas que intercederam por isto teria sido o próprio Zorobabel. Xerxes permaneceu nesta mesma linha do seu pai, Dario. Né? O próprio Flávio Josefo, ele diz assim, Xerxes sucedeu a seu pai Dario e não foi menos herdeiro de sua piedade para com Deus que sucedeu no trono. Nada mudou a respeito do que fora determinado com relação ao culto a ele, e Xerxes teve sempre uma grande afeição pelos judeus. Então, nós vemos que o relacionamento entre persas e judeus era muito bom. Pois bem, no terceiro ano, como eu disse para os irmãos, Xerxes I resolve fazer esta festa de 180 dias com as maiores autoridades de todo o império.
Ao final desses 180 dias, haveria uma festa de 7 dias, aí sim com a participação do povo que morava em Suzã. Essa festa já mostra que, primeiro, o rei Xerxes queria impressionar toda a burocracia do império. Então havia um objetivo. Que objetivo era este? Dizem os historiadores que o objetivo era convencer, estimular e animar todo o corpo administrativo do império para a guerra que Xerxes queria fazer contra a Grécia. Xerxes queria retomar os planos de seu pai e levar o império para o ocidente, dominando a Grécia. Para isto, ele queria impressionar o corpo administrativo, mostrando as suas riquezas, mostrando a sua glória, mostrando o seu esplendor, mostrando a sua força, para que as pessoas aderissem ao seu plano de invasão da Grécia. Já naquele tempo, nós vemos como o chamado poder político, esse sistema gentílico de poder que foi instituído lá por Nimrod, ainda lá em Babel, é um poder político dominado pelo maligno. Esse sistema gentílico, que é representado na estátua lá do sonho do rei Nabucodonosor, cujo sonho que foi revelado por Deus a Daniel e que Daniel deu também a interpretação, nós vemos que se trata de um sistema rebelde contra Deus. Os gentios que são as nações que surgiram pela confusão das línguas em Babel, que desafiaram a Deus, que se rebelaram contra Deus. Os gentios, então, são um povo incrédulo e rebelde contra Deus. E esse sistema gentílico de poder, que é mundial desde a Babilônia, ele opera contra Deus. É esse sistema que foi oferecido ao Jesus pelo diabo. Lá em Mateus, capítulo 4, versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Era o que Xerxes iria mostrar: a glória do domínio sobre o reino dos mundos, sobre os reinos do mundo da época. É o que diz o texto, Ester 1 e 4. Para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. O poder político, ele busca isso. Ele busca a glória humana, o domínio, o esplendor. E nós não podemos nos deixar levar por estas coisas. Jesus recusou a oferta do diabo, porque o preço para você ter a glória deste mundo é adorar o diabo, é submeter à rebelião contra Deus. É por isso que Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Agora, entendamos algo muito importante. É que todo esse esplendor, e veja que a descrição que é feita no livro, inclusive alguns estudiosos mostram que existem certas palavras aqui no livro de Ester que só estão no livro de Ester, mostrando aí o caráter singular de toda esta glória do reino. Veja que lá no capítulo 1, versículo 6, as tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, argolas de prata, colunas de mármore, leitos de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, mármore, alabastro e pedras preciosas.
Veja quanta riqueza, quanta suntuosidade. Mas nós não podemos nos deixar iludir por estas coisas. Isto aconteceu em Suzã. Se você for hoje a Suzã, o que você vai encontrar? Você só vai encontrar ruínas. Ruínas. Você só vai encontrar ruínas. Não sei nem se tem turismo lá, mas a verdade é que você só vai encontrar ruínas, porque toda esta glória passou. E o profeta Isaías, ele mostra com clareza isso. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 6 em diante. Isaías 40, versículo 6. Vós que diz clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tudo passa neste mundo. João disse: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Lá em 1 de João 2,17. E Pedro repete este texto de Isaías, lá em 1 de Pedro 1,24. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Esta festa esplêndida de 180 dias, meio ano, 6 meses, com todo luxo, com todo prazer, com toda ostentação, tudo isso passou, tudo isso passa. Suzã, hoje são ruínas. Por isso, meu irmão, minha irmã, não nos iludamos com as coisas deste mundo, com o poder, com a fama, com a popularidade, com o dinheiro, com o prazer, porque tudo isto passa, mas nos voltemos para a palavra de Deus, estudemos, meditemos na palavra de Deus, cumpramos a palavra de Deus, que é fazer a vontade de Deus, busquemos a vida eterna. Isto é o principal. Jesus nos fala disso lá no Sermão do Monte. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, capítulo 6, versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busquemos o reino de Deus, irmãos. Todo esse esplendor passou. É como a erva, é como a flor da erva. Mas o fato é que Xerxes fez esta festa com 180 pessoas, durante 180 dias, e a mostrar que o império estava no seu apogeu, como eu já disse. E outro elemento importante nessa festa era o vinho. O vinho na Bíblia simboliza a alegria humana. O texto diz, Esther 1:7, e dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros.
e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era, por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Então aqui não podia faltar o vinho. O vinho simboliza a alegria humana, a embriaguez com as coisas desta vida. É por isso que o apóstolo Paulo, ele nos aconselha lá na Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 16. Aliás, versículo 18. 5 e 18 de Efésios. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O vinho simboliza a alegria humana, o prazer, algo que é passageiro e algo que traz contenda, traz problemas, traz confusão. Quem não sabe que um bar é sempre um lugar onde se termina com ofensas, com brigas e até morte? Por quê? Porque no vinho há contenda. Porque no vinho há contenda. A busca pelo prazer humano, a busca pelos prazeres desta vida sempre geram problemas espirituais, porque levam as pessoas ao pecado e levam também a problemas decorrentes da prática do pecado, como violência e tudo mais. Não nos embriaguemos com vinho, mas nos enchamos do Espírito. E como eu disse, aqui tem uma ordem para as pessoas beberem quanto quiserem, sem limite, porque no mundo há sempre esse desenfreamento, porque lá impera a concupiscência, é aquele desejo incontrolado. Concupiscência quer dizer o desejo incontrolado. É por isso que João disse: o mundo passa e a sua concupiscência. Era a nata do poder do mundo, mas havia concupiscência. E, ao mesmo tempo que o rei Xerxes I fazia esta festa, a sua esposa, a rainha Vasti, também fez um banquete para as mulheres da casa real. Então, a rainha estava ali também dentro do projeto do rei. Ao mesmo tempo que o rei impressionava as autoridades do império, Vasti impressionava as mulheres dessas autoridades, para que estas mulheres também influenciassem os seus maridos para os projetos de Xerxes. Vasti é uma palavra cujo significado é linda mulher ou a mais excelente. Esta esposa do rei Xerxes, ela é mencionada por um grande historiador, que ele é chamado pai da história, que é o historiador mais antigo que se tem conhecimento, que é Heródoto. Heródoto ele era grego, e como nós sabemos, os gregos eram inimigos dos persas. Então, toda vez que nós lermos a respeito dos persas por parte de Heródoto, nós temos de dar um desconto, né? Porque o historiador, e Heródoto, ele é considerado um historiador porque ele procurou, o primeiro historiador, o pai da história, porque ele procurou contar os fatos através de investigação, de busca de provas documentais, inclusive a palavra historiae, e o seu livro é chamado Historiae, História, quer dizer investigações. Então, por isso que ele é considerado o primeiro historiador, porque a história ela pesquisa os elementos para saber o que aconteceu e narrar exatamente o que aconteceu. Mas é inevitável que o historiador, ele na sua narrativa, no seu registro, ele seja parcial. Ele procure aí, como diz o pessoal,
puxar a sardinha para o seu lado. Né? Mas a gente vê isso em Flávio Josefo. Flávio Josefo, que pegou a Bíblia como base principal para o registro da história do povo hebreu, ele omite, por exemplo, o episódio do bezerro de ouro. Era um episódio extremamente vergonhoso para o seu povo. E como ele queria defender o povo judeu, ele simplesmente não fala do episódio do bezerro de ouro. Para os irmãos verem como os historiadores sempre são parciais. Então, a gente tem que dar o devido desconto aí quando a gente lê a respeito dos persas na obra de Heródoto. Mas Heródoto diz que esta mulher de Xerxes I, que a Bíblia chama de Vasti, ele dá o nome de Amestris para esta mulher, diz Heródoto que esta mulher era muito ciumenta e sanguinária. Né? Eu coloquei aí no esboço os 2 trechos em que Heródoto fala desta mulher. No primeiro trecho, diz que ela teria aí enterrado alguns filhos vivos. Né? Com ódio, alguma coisa, teria enterrado alguns filhos vivos. E uma outra passagem diz que ela deu de presente para o rei Xerxes uma túnica muito bonita, e o Xerxes estaria tendo um romance aí, teria pulado a cerca e teria tido um romance com a moça lá da corte, e num desses encontros ele prometeu dar a ela o que ela quisesse, e ela pediu a roupa que a rainha Vasti tinha dado a Xerxes. Xerxes tentou dissuadi-la, mas acabou dando de presente a roupa. E ela usou a roupa. E a rainha, que já estava desconfiada desse romance, viu, com o uso desta roupa, a confirmação da sua suspeita. E o que ela fez? Matou a moça? Não. Resolveu matar a mãe da moça. E a Bíblia diz que ela mandou matar a mãe da moça, mas matar de um jeito assim, arrancando aos pedaços a moça, a mãe da moça. Então, isso mostra que ela foi, vamos dar um devido desconto, mas mostra que se tratava de uma mulher extremamente sanguinária e ciumenta. Pois então, Vasti fez este banquete para as mulheres durante os 180 dias. No final, como eu disse para os irmãos, nos 7 últimos dias, o povão foi chamado para beber vinho à vontade, para ver as riquezas do reino. E aqui a gente já vê como o povo é usado como massa de manobra para os projetos dos governantes. O Xerxes, já bêbado, porque ele era o primeiro a beber sem limite, ele resolveu mostrar para todos que, além de rico, poderoso, ele tinha bom gosto com as mulheres. E mandou que se trouxessem a Vasti, com a coroa real, com as vestes reais, para mostrar ao mundo inteiro a sua beleza, para mostrar às autoridades que ali estavam e ao povão que ali estava que ela era linda. Ela tinha que fazer um desfile de beleza para mostrar que Xerxes tinha também bom gosto com as mulheres. Vasti se recusou a ir. E nós entendemos bem isso. Ela estava sendo tratada como um objeto que seria compartilhado para todos os homens. Algo que feria o amor próprio e a dignidade daquela mulher, ainda mais dotada de uma índole que não era muito boa. Outro ponto que nós vemos aqui é que o mundo privilegia a beleza física da mulher.
Xerxes queria mostrar que tinha bom gosto porque a mulher era formosa à vista, porque era bonita. Exatamente como nos dias de hoje. A mentalidade do mundo é privilegiar as mulheres bonitas. Né? Tem até aquela famosa frase: as feias que me desculpem, mas beleza é fundamental. Isso é algo carnal, pecaminoso. Não é a beleza física que deve ser procurada pelas mulheres em proeminência. É o que diz a Bíblia. Provérbios, capítulo 31, versículo 30. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. As mulheres, elas não devem procurar a beleza física, ter a beleza física como seu alvo. Isso é bem próprio da mentalidade feminina. Mas ela deve buscar, em primeiro lugar, temer a Deus. Em primeiro lugar, ela deve buscar agradar a Deus. O objetivo da mulher é ser uma mulher temente a Deus, não ser uma mulher formosa à vista. E hoje, uma das indústrias que mais cresce no mundo, um dos negócios, das atividades que mais cresce no mundo, são aquelas que têm a ver com a estética, com o embelezamento. Porque as mulheres querem ser belas fisicamente, é isso que elas buscam, falando das mulheres mundanas, né? Isso que elas buscam como prioridade, como objetivo, como foco, e quando vem a velhice, elas querem continuar belas. É por isso que hoje tem muita cirurgia plástica, botox, silicone e tanta coisa a mais. É porque as mulheres buscam única e exclusivamente a beleza física. E isso não é bom. Não é isso o que Deus quer. As mulheres devem buscar, isto sim, o temor a Deus. Mas nós estamos no Império Persa, um sistema gentílico de poder, onde os valores são os valores mundanos. E Vasti se recusa a ver. Isso traz um constrangimento muito grande para o rei Xerxes. Um rei que estava mostrando que era poderoso, rico, dono do mundo, e em quem as pessoas podiam acreditar e até entregar a sua vida para que ele aumentasse os domínios do reino. Pois então, ele não mandava nem na mulher. Olha a situação que ficou. A festa termina de uma forma decepcionante para o rei. Durante 6 meses ele queria mostrar que ele, para usar uma expressão usada aí pelo ex-presidente americano Barack Obama, ele é o cara. Mas o que se verificou é que ele nem mandava na esposa. Esta desobediência de Vasti, e irmãos, o texto aqui, ele enfatiza a desobediência de Vasti. Muita gente fica discutindo, a Vasti tinha razão, ela não podia ser usada como objeto, e eu concordo com isso, mas não é esse o ponto. O ponto aqui é que, nas circunstâncias políticas em que Xerxes deveria ser enaltecido, exaltado, para convencer as autoridades do império ao ajudarem numa nova guerra contra a Grécia, Vasti, que estava dentro deste projeto, tanto que ela também fazia banquete para as mulheres, ela desafia o seu marido, desafia o rei, desobedece ao rei, coloca em xeque todo o projeto do rei.
E aí, irmãos, apesar de toda a rebeldia do sistema político contra Deus, apesar de todas estas coisas, o que que a gente percebe? A gente percebe que a palavra de Deus tem razão. Por isso que a Bíblia diz que ela permanece para sempre. Não há como estruturarmos uma sociedade, não há como termos êxito no exercício da política, da economia, das relações sociais em geral, sem que nós tenhamos uma família, que é a base desta sociedade, bem estruturada, uma família forte, uma família que permita o desenvolvimento social. E uma família só será forte, só será capaz de trazer uma sociedade sadia se ela for estruturada segundo a vontade de Deus, porque quem criou a família foi Deus. E uma das regras da família é o princípio da autoridade. A família deve ser constituída pelo casamento, e aí surge o marido e a mulher, e o marido deve ser a cabeça da mulher. É ele quem tem que dirigir, e a mulher deve ser sujeita ao marido, submissa ao marido. Essa é a regra bíblica. Efésios, capítulo 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. É assim que se deve estruturar uma família. E agora, a família real se mostrava fora dos padrões. E Xerxes, se queria continuar rei da Pérsia, se queria ser o dono do mundo, continuar sendo o dono do mundo, e ainda expandir o seu território, ele tinha que mostrar, em primeiro lugar, que era o dono da sua casa. E aqui nós nos lembramos do que diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, quando ele fala a respeito dos requisitos e das qualidades para o exercício do ministério pastoral. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Até na igreja é preciso que o pastor seja primeiro bom pai de família, eficiente pai de família. E hoje nós temos visto aí muitos pastores com seus ministérios em frangalhos. Por quê? Porque não governam bem a sua própria casa. Não governaram a sua própria casa. E estão, portanto, inaptos para governar a casa de Deus. É preciso que uma sociedade tenha uma família formada e estruturada por Deus. Aí o que acontece? Depois da festa, a última impressão foi a que ficou. Esse rei, desculpa a expressão aí popular, é um banana. Ele quer invadir a Grécia, mas não cuida nem da mulher. Foi esse o comentário que surgiu. E Assuero, então, passada a alegria do vinho, terminada a festa, ele sabia o problema que havia sido criado. E ele então chama os seus conselheiros, porque normalmente os reis persas tinham 7 conselheiros, para saber como lidar com esta questão. E os conselheiros dizem para ele que era preciso fazer 2 coisas. Primeiro, destituir a rainha Esther. Tirá-la do cargo de rainha. E, em segundo lugar, baixar um decreto dizendo que em cada casa o marido devia ser
o senhor da casa. Assim, eles entendiam que o mal-estar e o perigo surgido com a desobediência de Vasti impediriam a destruição das famílias e a consequente destruição do império. E, irmãos, nós temos visto hoje o quê? Uma desestruturação familiar dentro desse e que tem como um dos principais fatores o movimento feminista, que levou as mulheres a abandonarem as suas casas para trabalhar, inseri-las no mercado de trabalho, o que tem gerado prejuízos irreversíveis à educação dos filhos. E, a partir daí, nós temos todo o ambiente que gera a violência, gera a, a perdição da nossa juventude, adolescência e até mesmo da infância. A erotização precoce das pessoas, enfim, toda a gama de mazelas que nós temos hoje na sociedade, porque se saiu do modelo bíblico, porque se desestrutura a família, se desestrutura a sociedade. Então, o rei acatou esse conselho, destituiu a Vasti e baixou esse decreto, dizendo que em sua casa todo marido devia ser o senhor. Nessa deliberação, nós temos algumas coisas interessantes. A primeira é que nenhum problema social, nenhuma sociedade terá futuro se não observar o que nos manda o Senhor, o Deus que governa o mundo. Veja que essa norma, a destituição da Vasti e a norma de que o marido devia ser senhor da sua casa, era nada mais, nada menos que a aplicação da palavra de Deus. Ao destituir Vasti, Xerxes demonstrou que era a cabeça, que tinha autoridade. E ao baixar o decreto dizendo que todo marido deveria ser senhor na sua casa, ele estava de acordo com as determinações divinas. Foi por isso que o império, viu, irmãos, perdurou ainda mais um tempo. E o segundo ponto é que no mundo existe uma inferiorização social da mulher. No mundo. Veja que o decreto diz o seguinte, Esther 1:22, que cada homem fosse senhor em sua casa. Para por aí. E isso o que é? Isso é o cumprimento do castigo que Deus deu à mulher lá no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 16. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Existe na sociedade humana uma inferiorização da mulher, porque isso é consequência do pecado. Mas no mundo dominado pelo maligno, a mulher é realmente escravizada. Irmão Camuru, hoje nós estamos vivendo a época da emancipação da mulher, do feminismo, do empoderamento da mulher. Ah, é? A mulher trabalha fora. Concordo. Tem mulher que governa países. Concordo. Tem mulher que dirige em grandes empresas do mundo. Concordo. Mas nunca houve tanto tráfico de mulheres como nos nossos dias. Nunca houve tanta violência doméstica como nos nossos dias. Nunca a mulher foi tratada tanto como objeto como nos nossos dias. O mundo é enganoso, irmãos. O mundo é enganoso. O discurso é de empoderamento da mulher, mas os fatos mostram que a mulher nunca esteve tão violada na sua dignidade como nos nossos dias.
O decreto do sistema gentílico é que cada homem fosse senhor em sua casa. Mas a palavra de Deus diz algo diferente. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem deve ser senhor na sua casa, deve ser a cabeça da mulher, deve ter os filhos em sujeição, mas deve ser submisso a Cristo. Esta é a diferença entre o mundo e a igreja, entre o mundo e o povo de Deus. No povo de Deus, o marido é a cabeça da mulher, tem de ser, mas Cristo tem de ser a cabeça do marido. Dizem os historiadores que Xerxes, então, depois de destituir a rainha Vasti, ele vai para a guerra contra os gregos. É derrotado. E ao retornar derrotado, ele, então, para reestruturar o império, começa reestruturando a sua família. Outra coisa sábia, porque está de acordo com a palavra de Deus. Ele precisa reestruturar o império, porque ele tinha sido derrotado militarmente. Seus planos tinham sido frustrados. O que faz ele, então? Ele começa arrumando a casa. Primeiro arrume a sua casa para depois tentar arrumar a sua rua, a sua vizinhança, a sua vila, a sua cidade, o seu país. Arrume primeiro a sua casa. E aí, então, Xerxes resolve escolher uma nova rainha. E determina que fossem escolhidas moças formosas à vista, virgens, de todas as províncias do reino. Xerxes queria, primeiro, escolher uma rainha que fosse uma seleção das moças de todo o reino, porque ele queria manter unido o império, para que todos os povos se sentissem participantes da casa real. Em segundo lugar, que elas fossem virgens, logicamente, quer dizer, moças puras que não tinham tido relação sexual com nenhum homem e que fossem formosas à vista. Veja que o critério da beleza física continuava sendo imperante, como é até hoje no mundo. E dentre essas moças que foram selecionadas, foi selecionada Radassa, que era uma órfã, que era criada por Mardoqueu, que era o seu pai adotivo. Mardoqueu era funcionário da corte. Como eu disse, mantendo aquela tradição de judeus trabalhando junto ao rei. Mardoqueu, irmãos, deve ter sofrido muito, porque não é fácil ser funcionário da corte e, ao mesmo tempo, ser pai e mãe ao mesmo tempo, porque ele criou Esther, que era uma mulher, ele era um homem, olha a dificuldade aí. Aqui nós temos o que nós chamamos de família monoparental, é um pai ou mãe que cuida de um filho, e isso aconteceu por causa de uma tragédia, que foi a Radassa ficar órfã, mas Mardoqueu cuidava muito bem dela. Ensinou a ela a ser uma mulher temente a Deus. E quando Esther é escolhida e levada para a casa das mulheres, onde quem cuidava era um eunuco chamado Regai, segundo as normas que Xerxes estabeleceu para que houvesse a escolha da nova rainha, Mardoqueu deu uma ordem a Esther.
não declare a sua nacionalidade. Não diga que é judia. Mardoqueu estava no palácio, ele conhecia ali as circunstâncias. A princípio, não havia motivo para isso, porque o rei queria queria que viessem moças do reino inteiro. Então não havia nenhuma exigência étnica, nenhuma discriminação. Mas Mardoqueu, sabendo das coisas, ele diz a Esther: não fale que é judia. E Esther mostra aqui que é uma mulher contrária a Vasti, é uma mulher submissa. Ela conhecia o princípio da autoridade. Mardoqueu disse para ela não declarar a sua nacionalidade, e ela nunca declarou, até o dia lá do banquete, quando ela denuncia Amã. Mesmo tendo se tornado rainha, ela nunca disse que era judia. Isso também não era fácil, ela manter, porque os judeus têm aqueles dias de festividade, têm todas as observâncias da lei, e Esther era uma mulher temente a Deus. Não era fácil ela esconder a sua situação de judeu, mas ela se escondeu por quê? Porque obedeceu ao seu pai, porque Mardoqueu era o seu pai adotivo. Jesus, irmão, sendo o salvador do mundo, ele obedeceu aos seus pais. Lucas capítulo 2, versículo 51. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era ali sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Então, irmãos, nós devemos ser submissos aos nossos pais, as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, porque isso é temor a Deus, isso é cumprir a palavra de Deus. Esther, ela foi criada por Mardoqueu com muita dificuldade. Mardoqueu era pai e mãe ao mesmo tempo. Meu irmão, minha irmã, você que está nessa mesma situação de Mardoqueu, que é solitário e cuida de filhos, não fique aí se martirizando, reclamando, murmurando, não. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se esquecerá dele. O importante na educação é criar os filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Mardoqueu criou Esther na palavra de Deus, na doutrina. Isso foi fundamental para que Deus usasse Esther para livrar o povo da destruição. Mardoqueu era tão cuidadoso, irmãos, que, mesmo com seus afazeres, todos os dias ia à casa das mulheres para saber como estava Esther. Não tinha contato direto com Esther para que as pessoas não soubessem que Esther era sua filha adotiva e era judia. Mas ele não deixava de acompanhar o dia a dia da sua filha. Pai, você faz isso? Você acompanha o seu filho dia a dia? Ou mal conversa com ele? Não sabe nem com quem ele anda, nem o que ele está aprendendo na escola, nem o que ele está vendo no celular. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. É papel do pai criar na doutrina e administração do Senhor. Não é a escola dominical, é o pai quem tem que criar. É o pai que tem que ensinar o seu filho a temer a Deus e tem de acompanhar todos os dias os seus filhos. Pois bem, Esther causou a admiração de Hegai, que era o eunuco incumbido da casa das mulheres, pelo seu comportamento, pela sua conduta, e talvez até pela sua formosura, mas vejam que todas as moças ali eram formosas. Mas como Esther era submissa, como Esther aprendia tudo, obedecia tudo, tinha interesse em cumprir as normas e as tradições, Hegai ficou impressionado, colocou 7 moças para assessorá-la e ainda a colocou no melhor lugar da casa das mulheres. A regra era que as mulheres se preparassem durante 12 meses.
aprendendo a etiqueta social da corte, os costumes, as tradições, né? Se lavando, se vestindo, fazendo aí tratamento de beleza durante 12 meses. Depois, uma por uma, ficava um dia com o rei. E o rei observava o comportamento, a forma de agir, a beleza da moça, e depois mandava de volta lá para a casa das mulheres. Até que chegou o dia de Esther, que o texto diz que foi no dia 10 do mês 7 do 7º ano do reinado de Assuero. Né? Então veja como Assuero fez aquela festa que destituiu a Vasti no 3º ano, como elas tinham que se preparar 12 meses. Se ele está no 7º ano, isso quer dizer que demorou aí 4 anos que o reino ficou sem rainha. Daí porque entendem os historiadores que foi justamente o período que Xerxes saiu de Suzã para guerrear contra a Grécia. Pois então, quando Esther se apresentou, o rei viu nela a mulher ideal, formosa à vista e submissa, cumpridora das normas e das tradições. E ele escolheu Esther para ser a rainha. Fez um convite a toda a cúpula, fez uma festa e entronizou Esther como rainha. Mardoqueu viu tudo, mas não se apresentou. Não quis se fazer sogro do rei. Ele viu tudo à distância, acompanhando Esther, mas não se aproximando dela, porque havia dito para que ela não se declarasse judia. E Mardoqueu era conhecido como judeu. E mesmo depois de se tornar rainha, Esther continuou obedecendo à ordem de seu pai. Deus mexia no tabuleiro, tirava Vasti e colocava Esther, porque Esther tinha de estar naquele lugar para que Israel não fosse destruído e para que eu e você pudéssemos ser salvos por Jesus. Amém.